ideal de justiça é de cada um. Espero que seja alcançado nessa noite. Me volto para vossas excelências. E, excelências, eu estou nervosa. Geralmente, júri, eu fico muito nervosa. Eu lembro do primeiro dia que eu fiz um plenário, Isabelle. E certamente eu jamais vou ter aquela mesma sensação. Aquela sensação de nervoso, de como será. Mas hoje eu me sinto nervosa. Hoje eu estou... E sempre, toda vez que eu venho a plenário, eu fico assim. Mas aquela sensação do primeiro eu não vou experimentar nunca mais. Mas hoje é muito parecido o nervosismo. O que eu vou falar para você? Como é que eu vou fazer esse processo para você? Como é que Vossa Excelência vai entender esse processo? Eu lembro, Isabelle, que eu fiz um curso de oratória na IMERD. E a professora, salvo engano, a professora Cláudia, muito excepcional, ela falou o seguinte: olha só, a comunicação é minha. E eu tenho que me fazer entender. Eu preciso, Isabelle, que você entenda o que eu quero dizer hoje. Eu preciso que, através de você, a justiça seja feita. Angelina, o que é a justiça? O que é a justiça que você quer? A justiça que eu quero é a justiça que você entenda por justo. Eu vou votar nisso porque eu entendo que isso aqui é justiça. Eu vou condenar, eu vou absolver, porque eu venho aqui, faço o meu papel, sei o meu papel, quero fazer o meu papel e estou fazendo. Excelência, de uma forma geral, agradeço muito a gentileza de Vossas Excelências. Eu espero que Vossas Excelências, cada um de Vossas Excelências, entendam o papel de Vossas Excelências hoje aqui. Recentemente, semana passada, eu fiz um curso chamado Empretec. Esse Empretec é um curso que é muito intensivo. E eu fiz esse curso no Sebrae. Segunda a sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde. Sendo que você tem que criar uma empresa nesse inteirinho e você tem que administrar essa empresa e essa empresa tem que gerar rendimentos. E o professor Paulo, um dos professores, o professor Paulo, ele disse: olha, eu já fui julgado do 2º Tribunal do Júri. E ele disse que a maior experiência da vida dele foi ser jurado do Tribunal do Júri. E essa experiência hoje, Gisele, que você está tendo, espero que seja uma experiência muito boa para você. Espero que, se for a sua primeira vez, que você também faça justiça. Eu não poderia estar no lugar de nenhum de Vossas Excelências. Eu não sou imparcial, não consigo ser. Eu estou aqui hoje enquanto advogada porque eu entendi que eu sou parcial. Não que eu quisesse estar no Tribunal do Júri, não. O Tribunal do Júri me pegou, fui fazer um plenário no Tribunal do Júri, me apaixonei por aquilo, descobri que era aquilo que eu queria para a minha vida. E aqui estou. E aí eu digo aqui tantas coisas, eu fico desiludida em relação ao que se fala, Leila, porque hoje vai ser talvez o seu primeiro júri, não sei se já é o primeiro, já é mais de um. E com o tempo outros colegas virão aqui, defensores públicos virão aqui, e Leila, você precisa entender que nada que é falado aqui, na vida real, de fato acontece. Chega você, Leila, chega você lá na UPA de Ricardo de Albuquerque, chega você com um ferimento no pescoço, chega você lá. E aí, na mesma oportunidade, quem vai chegar junto contigo é você, Gustavo. Você chega com os cortes superficiais, você chega andando e ele está lá, arrebentada com corte no pescoço. Existe um negócio chamado triagem. E nessa triagem, quem está fazendo a triagem vai dizer o seguinte: olha só, a Leila tem prioridade no atendimento, vermelho, amarelo e verde, se não me engano. E essa informação de que fulano foi atendido primeiro do que Beltrano, desse uma relevância no Tribunal do Júri que não tem que ganhar. A policial civil que veio aqui, ela diz o seguinte: eu estive sozinha com o Jean. E me lança um documento
que não é bem assim, a dona Cristina falou assim, que socorreu primeiro fulano, que socorreu primeiro da outrano. Como assim, Lívia? Efetivamente, qual relevância isso tem? E eu vou te recordar, recentemente eu estive num congresso de direito penal lá em Natal, 21 de maio. Lembra essa chuva que estão tendo em Recife? O meu voo saía de Recife, Rio de Janeiro, Recife. Teve um congresso penal, percebi que estava chovendo no Nordeste, porque geralmente a gente acha que no Nordeste não chove, e chove muito e alaga. Eu fui ao aeroporto para tentar adiantar minha passagem aérea. Minha passagem era para quarta, eu quis vir para uma terça-feira. E eu estava com um problema no pé, acho que estava no pé, no tornozelo. E eu falei para ela assim, olha só, eu estou com esse problema no pé, eu precisava ver se eu consigo adiantar o aéreo e tal. Eu até adianto com você, mas vai gerar um custo. Eu problema no pé. Faz o seguinte, vai no médico e me traz um documento dizendo que está com problema no pé. Eu adianto a passagem sem custo nenhum. Entrei em contato com o meu operador de plano de saúde para verificar em Recife qual era o hospital de referência. Não consigo falar. A atendente lá da companhia aérea me vira e fala o seguinte: olha só, aqui perto tem uma UPA, vai lá. O atendimento costuma ser rápido, vai lá. Chego lá na UPA, em Recife. Ela falou: olha, está sem sistema, uma série de situações. Tem como tu prever para mim quanto tempo vai permanecer o atendimento? Eu vou ficar aqui? Eu vou ter que esperar ver quem está na sua frente. Eu vou ter que ver a questão da gravidade das pessoas que aqui estão hoje. Aí foi dito assim: olha, Isabelle, por causa do racismo, por causa da tanta coisa estrutural, ela recusou 2 mulheres. Maldade, Isabelle. A lei me permite dispensar jurados. É lei. Como é que eu uso isso, Isabelle? Geralmente eu uso quando o jurado me pede. Em regra é isso. Ou quando eu chego, observe que eu cheguei e fiquei zanzando por aqui. Às vezes eu ouço um jurado, por exemplo, falar que não quer participar, que tem um compromisso, se vai acabar cedo. Será que todos nós temos a consciência do que é estar aqui? Do que é ter que chegar aqui 1h e sequer saber que hora vai sair? E tudo se usa a contrária à defesa de forma covarde. Não porque a defesa dispensou 2 mulheres. Eu te aceitei, Isabel. Eu te aceitei não porque eu quero que você julgue comigo. Eu te aceitei porque, com certeza absoluta, independente de quem esteja aqui, se é Madalena ou se é Pedro, se é Lucas ou Ruth, eu tenho certeza absoluta que vocês estão aqui porque fizeram um julgamento e vão julgar de acordo com o que fizeram. Então, excelências, eu não vou permitir que faça uso de situações que são inverídicas e que a lei me permite, para de alguma forma dizer para você assim: olha só, está escolhendo por conta do racismo estrutural. Deixa eu te falar uma coisa. Ele veio aqui perante você, ele veio e disse para você o que fez. Em momento nenhum, ele te contou historinha. Ele veio e te contou o que aconteceu. Mas é um covarde. Ainda tentou se matar. Piada. Se eu quero matar alguém, se eu quero ferir alguém, e isso é por conta de uma questão de que aquela pessoa é uma mulher, eu vou cometer suicídio em seguida? Eu vou acordar e vou falar: caramba, olha só, meu Deus, cometi suicídio? Eu lembro de situações recentes de suicídio no país. Foi dito aqui assim: olha só, não, porque um surto, ele denuncia um surto psicológico, um surto psicótico, e esse surto é conveniente de acordo com o interesse dele. Não, velho. Quem é tu na fila do pão? Se tu não tem CRM, irmão, se tu não é médico, se tu não consegue diagnosticar, não venha me dizer sobre o surto. Não venha me dizer se naquele momento, de fato, ele teve ou não teve um
Estudo o 5º período de psicologia. Não sou psicóloga, não me acho psicóloga, sou apenas estudante do 5º período de psicologia. 90%, isso é estatística. Isso é algo que vai acontecer. Isso é número. Deus, 90% das pessoas, elas vão sofrer algum tipo de trauma. Do mundo inteiro, 90%. E tu já ouviu falar naquele transtorno pós-traumático? É muito recorrente isso. Eu vou te dar um exemplo. Das pessoas, por exemplo, que vão à guerra e voltam. Elas costumam sofrer com esses transtornos em razão do que assistem, em razão do que veem. Isso é normal, isso é cotidiano, isso acontece todo dia. Bebe. Bebe que talvez tu faça um stripper. Mas Angelina, eu fiz isso aqui. Sim, tu lembra? Tu se recorda? Tu consegue se recordar? É normal, isso é dia a dia. 90% das pessoas, elas sofrerão algum tipo de transtorno, de estresse, a ponto de não lembrar. Caramba, conheço aquele magistrado, já vi aquele magistrado, onde foi que eu trabalhei com aquele magistrado? Branco, deu branco. É normal. Deu branco. É normal da vida. Nossa, aquele PM. Cara, eu não vi mesmo aquele cara. Nossa, ele é PM. Onde? É normal, é do cotidiano, é nosso. E numa situação de estresse, uma situação, por exemplo, que é recorrente no Rio de Janeiro, em que alguém vai te assaltar, em que alguém entre na tua casa, imagina alguém entrando na tua casa. A chance de você deixar escapar aquilo ali é muito alta. Recentemente eu fiz um trabalho em que uma viúva, o marido dela cometeu suicídio ali em 2015. 5 anos depois, de um determinado momento, ela estava com a filha, ela ouve um barulho e ela para. Se joga. Ela entende que aquele barulho naquele momento é um tiro. Ela nunca ouviu barulho de tiro. Ela estava com um transtorno pós-traumático. Isso acontece? Não acontece. Acontece em branco, acontece em preto, acontece em réu, acontece em pessoas normais que não são réu. Se efetivamente um réu não é uma pessoa normal, acontece com todo mundo. Então a situação ali que aconteceu, não, olha, lembra que é conveniente. Qual é a diferença do cara vir aqui perante Vossa Excelência e dizer o seguinte, assim, olha, eu fiz, mas eu não lembro o contexto disso. Qual a diferença? O que vai mudar na vida dele se ele te contar que efetivamente ele pegou uma caneta e golpeou uma pessoa assim ou assim? O que muda na tua vida na hora de tu decidir isso aqui? Porque o que eu falo, no que me interessa, a polícia técnica não confirma realmente. Não, isso aí não tem dúvida. A polícia técnica falou que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Porque o que me interessa, na parte que é do meu interesse, o réu está pleno, cheio da razão. Agora, quando ele diz, não, olha só, eu sofri lá um surto, eu surtei. Conveniência. Não lembra. Suicídio. Quem vai cometer suicídio? Tem cara? Chorão. Tinha cara de quem iria cometer suicídio? Tem um cara recente, também fora do país. Sim, eu realmente não sou muito ligado nessa questão artística. Mas tem um cara recente, ele até aparece uma foto, ele tem curtido muito isso. Aparece uma foto dele debruçado. E a família deu muito aqui. Ele comete suicídio. Não, porque o momento. Não, eu vou escolher o momento que eu vou tentar cometer suicídio. Eu vou, inclusive, escolher o momento que eu vou ter um surto.
Deus fora? Tu acha sinceramente que tu conhecendo Jean, o que foi dito aqui, tu acha sinceramente que Jean falou assim, olha só, eu vou tentar cometer um crime, em razão desse crime eu vou cometer suicídio? Pensa comigo. Monteiro Lobato nem está aqui para ele ver contando histórias, aquelas histórias maravilhosas, não está. Aqui é dia a dia. Covardia, mal. Covardia, fala, eu confio, Vossa Excelência. Vossa Excelência que vai mudar essa história. Quem é tu? Tu faz parte da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro? Faz você parte de alguma entidade que estuda a violência doméstica? Quem combate a violência doméstica não é você. Quem vai fazer diferença na violência doméstica não vai ser você aqui hoje. Você está aqui e você fez um juramento. Ao fazer esse juramento, foi proferido por você que daria um voto hoje para mudar a realidade do estado que tu vive, do país que você vive? Ah, Mauro, que lindo que seria. Que maravilhoso que fosse que ao votarem Vossas Excelências diminuíssem os crimes de homicídio. Que perfeito que seria se ao votar aqui, Vossa Excelência reduzisse de forma absurdamente grande os crimes de feminicídio. O que aconteceu hoje aqui, ao ver a defesa, foi um crime de lesão corporal. Ao ver a defesa, foi um crime diverso daquele em que você quer, planeja, tenta e faz. Tentar contra a vida de alguém. E aí a gente usa racismo estrutural. Não, o machismo está estrutural. Eu fico pensando que, além daqui, o que efetivamente nós estamos fazendo ou tentando fazer para mudar essa realidade? Não adianta chegar aqui, Gisele. Olha, Gisele, ali um racismo estrutural. E, Gisele, eu vou te contar uma história. A protagonista sou eu, inclusive. Sou casada, Gisele, com o cara mais lindo da terra. Sou apaixonada desse homem. E você não faz ideia de quanto devoção eu tenho a esse macho. Sou apaixonada, sou louca. E comumente, quando narro essa história para as pessoas, quando eu falo, meu marido é maravilhoso, meu marido é lindo, meu marido é perfeito, as pessoas, em regra, elas perguntam assim: e se ele te trair? E se ele te deixar? É nosso. A desgraça é nossa. Lembra que alguns anos atrás, nós assistimos em praça pública as pessoas sendo mortas? Lembra disso? A ideia de ver a desgraça alheia é nossa. A ideia de ver o outro numa situação ruim é nossa. E as pessoas, em regra, elas sempre me perguntam a mesma coisa. Mas e se ele te deixar? Não é lindo? Como o cara ama o cara, tem uma emoção com o cara é lindo, o cara é maravilhoso, o cara é... Vou fazer o quê, Leila? O que tu quer que eu faça? Vou matar o cara? Vou dizer, não, se tu não for meu, tu não vai ser de mais ninguém? Eu vou chorar, Leila. Vou chorar e vou chorar longe. Vou chorar
falar sobre isso, as pessoas sempre imaginam um drama, imaginam um término, uma desgraça. Você precisa entender que, quando a vítima esteve aqui, ela é vítima. Ela não presta o compromisso de dizer a verdade porque ela é vítima. Porque algo que acontece comigo, ela é usada de forma individualizada no Estado. A dor que eu sinto é diferente da que você vai sentir. A dor de um fim de relacionamento, de uma traição, é infinitamente distinta do que vai sentir. Então, quando ela chegou aqui, que ela contou muitas coisas, e uma das coisas que mais me chocaram muito, e não foi de agora, ela fala o seguinte na hora, ela fala assim, olha só, ele já deu um tapa na cara de Flávia. Flávia veio aqui dessa vez. Pergunta da parte, ela disse que ele deu um tapa na cara dela e ele teria confidenciado a ela de que teria agredido Flávia. Ela traz essa informação. De onde ela trouxe essa informação? Quem disse? Ele. Flávia sentou diante de você. Ô Flávia, tu já foi agredida? Por ele? Não. Ele disse, não, mas então aí pode ser que existiu outra Flávia. Você sabe se ele já namorou com outra Flávia? Não. Não que eu saiba, a Flávia sou eu. Hollywood. 10 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Numa história mal contada, você sempre será mal. Numa história mal contada, você sempre será mal. Lembra lá de Hollywood? O pau quebrando lá. Por quê? Veja que essa questão da violência doméstica, ela não se restringe ao pobre ou ao rico. Ela não se restringe ao Brasil. Nós estamos acompanhando lá nos Estados Unidos agora uma situação bem peculiar, que é aquele ator do Piratas do Caribe, o Johnny Depp e a Amber. E ela fala claramente o seguinte, olha só, quando ele empurrou a minha irmã, eu lembrei claramente do momento em que ele me confidenciou de que teria empurrado a Kate pela escada. Vem a Kate, lá da Inglaterra. O Johnny já empurrou a senhora pela escada? Não. Lembra quando a doutora promotora falou para você assim, olha só, tem aqui alguns requisitos que são sempre os mesmos. São sempre os mesmos requisitos. A pessoa quer dar na cara, a pessoa quer fazer isso, a pessoa quer fazer aquilo. A mulher traída, ela também tem sempre as mesmas justificativas para tentar, o máximo possível, prejudicar. Ela é vítima, mal. Ela está na condição de vítima aqui. E não estou tirando isso. Não estou aqui hoje para dizer, como eu trouxe as informações aqui, para dizer para ela o seguinte, olha só, não, você não presta, não, você não é boa, não, eu só quero a verdade. E eu só trouxe essas informações aqui para mostrar para você que a razão daquela briga foi uma traição. Ela não foi ferida por conta de uma situação em que ela era mulher e que ela foi... Não, você não será mais de ninguém. Isso não existiu, nunca existiu. Ela tocou o terror, meu irmão. Ela pegou essa tal de Monique, ela criou um perfil fake. Lembra quando foi colocada a foto da filha dela aqui? Lembra quando foi colocada a foto da mãe dela aqui? Porque ela pegou esses perfis e ficava mandando mensagem para a mulher o tempo todo. Até a mulher ia responder, tá ali. Aí vira e fala assim, olha, não, porque a defesa trouxe, meu irmão, tá na rede social. Não, porque uma criança de 14 anos, não foi rede social? Não pode vir aqui para esclarecer o crime. Ela utilizou a garota, ela mandou mensagem através do perfil da própria filha para isso. A filha pede. Qual é a mensagem que tem ali em que há uma mensagem da menina ou o perfil da menina para qualquer outra mulher?
Não tem. A única coisa que tem é a frente do perfil de uma menina chamada Isa. Não tem nenhuma conversa de Isa com quem quer que seja. Ou não tem, ou a doutora não trouxe. Tem alguma conversa que tenha Isa como interlocutora? Não tem. Doutora? Tem alguma conversa com a Elisa? Tem. Em que a mãe dela pede até para que Deus perdoe tudo que ela fez com a família e tudo mais, falado pela própria mãe. A doutora não trouxe nenhuma mensagem em que Juliana utilizasse perfil fake. Ou então nós não vimos. Não trouxe mesmo. Sabe que eu não trouxe por conta disso, 14 anos. Porque ainda que sirva Vai como dar, prova, Elisa. ainda que sirva como prova, eu só trouxe para mostrar que ela utilizou daqueles perfis. Mas cadê a utilização, doutora? Quem não trouxe a utilização, então? Ela fala o seguinte, olha só, eu, não, de fato, eu pedi para entrar agora, não sei que você não tá com seu filho, não. Ah, mas está uma mensagem sua. É, mas você sim. O próprio perfil da mãe dela. Você vê que quando eu falei, sua mãe é rica. E aí, põe-se, todas aquelas imagens ali foram captadas na rede social dela. É uma rede social aberta. Não, porque está trazendo aqui com o intuito de constranger. E o que tu posta na tua rede social aberta te causa algum tipo de constrangimento? Se é usado contra você no plenário, julgamento de ser vítima, acho que sim. Doutora, agora eu vou pedir para a senhora não interromper, porque são perguntas retóricas que ela está agora. Pois não. Te causa algum constrangimento? Se é meu íntimo, está exposto. Quantas pessoas têm acesso a um Instagram? Se é meu, por que não me causa estranheza lá? Por que não me causa nada lá? E aqui me causaria. O que você viu demais aqui, Leila? E sabe o que eu vi? Eu vi uma pessoa que veio aqui, que chorou, que disse que está sofrendo, que isso e aquilo outro, e estava comemorando o fato de ter levantado 91 quilos. Eu engordei bastante. Eu estou com 68, 70. E eu estou com 68, 70. Ela pegou 91 quilos. E sabe por que aquelas imagens foram trazidas? Porque na audiência anterior, ela começou a se lamentar, a dizer que sofreu, que não sei o quê. Mas você pratica esporte, o esporte que você pratica, quais fez? Você continua praticando? Você continua. Não estou discutindo em momento nenhum o fato dela ser vítima aqui. Eu quero apenas que você julgue pelo que de fato aconteceu. Não importa, veja bem, a tua visão em relação a isso. Angelina, aconteceu uma tentativa de homicídio. Angelina, aconteceu uma tentativa de feminicídio. Angelina, aconteceu uma lesão corporal. Não importa o que você vai julgar, se é sim ou não. O que importa para mim, que é o meu papel aqui, é trazer para você informações que podam as arestas, que podam os excessos que uma vítima pode falar. Leila, não pode Jean falar o que me interessa, repito para Vossa Excelência. Não, porque a perícia técnica diz exatamente o que aconteceu. Ele esfaqueou. Eu te mostrei o pescoço dele. Não, porque ao ele sair, ele sentiu vergonha dos vizinhos. Eram familiares dele. Que tipo de vergonha é essa? Ele tentou suicídio na hora que ele percebeu, na hora que ele viu o que ele tinha acabado de fazer, Leila. Quantas e quantas vezes fazemos algo na nossa vida que do nada... O que aconteceu aqui? É normal. Leila, vamos lá em casa no domingo comer um churrasco? Vamos sim. Caramba, que loucura, domingo. É nossa. O que eu não posso permitir, Leila, veja, é que as informações trazidas aqui pintem o Jean no diabo que ele não é.
Então, o que eu quero te dizer é isso. Um caso muito recente, muito recente, que ficou aqui na mídia, eu não sei se ainda está na mídia, porque eu não acompanho tanto, mas acaba acompanhando de uma forma ou de outra umas informações. Não lembra lá, daquela moça que saiu para evangelizar e do nada ela estava fazendo sexo lá com uma pessoa na condição de moradora de rua naquele momento? Tu lembra a repercussão que foi? Tu lembra que tinha foto dela evangelizando o cara? Tu lembra que tinha foto dela botando a mão ali? Ela não estava em surto. Tu lembra disso? Ela põe a mão, ela dá a comida pro cara, posteriormente ela está dentro do cara, dentro do carro com o cara, fazendo sexo com o cara, e ela diz o seguinte, olha só, naquele momento ali eu não estava em surto não, mas quando eu fui ao carro, eu estava em surto. Tu percebe? Eu estou aqui fazendo algo comum. Eu chego aqui, eu já não estou mais fazendo algo comum, eu estou em surto. Surto é isso. Eu não posso atirar uma primeira pedra porque eu já dei o branco. Por isso que eu não atiro. Essa falta de memória, esse era... Esqueci. É normal nosso. É normal meu, é normal seu. Não é só o Jean que tem esse privilégio. Então, veja bem, a própria palavra trauma, ela é uma palavra que ela diz, o significado dela em grego é ferida, trauma. O próprio Jean saiu ferido ali, literalmente ferido. Ele pegou uma faca e deu no pescoço dele. Tu lembra também aquelas facas que foram mostradas ali para você? Aquelas facas é o seguinte, uma delas aparece no chão, justamente próximo à porta, onde tem aquele sangue que escorre da parede. E se você analisar o tamanho da parede, a olho nu, não precisa ser perito, e analisar mais ou menos o Jean, vai ver que ele saiu, ele esfaqueou ali naquela posição com a informação técnica diz que ele vai descendo ali o sangue. Tu percebe que ali tem uma faca imensa, ali no chão. Aquela faca, ela aparece posteriormente limpa. Tu percebeu? Que aparecem duas facas para você. Uma, inclusive, tem uma régua próxima e uma outra da porta. Não, mas aí os peritos arrecadaram na casa as facas que foram utilizadas. Há um laudo de local, o perito, ele vai ao local. Aquelas fotos, ele foi ao local. Ele diz o seguinte, que não arrecadou as armas do crime. Ele fala no laudo dele. Eu não vou passar essa informação para você, porque eu acho desnecessário, mas está nos autos. Se você eventualmente tiver dúvida em relação a isso, é só você observar. Ele diz o seguinte, olha só, eu não achei as armas do crime. E milagrosamente, as facas aparecem e aparecem limpas. A doutora promotora mesmo falou que o réu manteve a versão que deu. Ele teve um primeiro momento aqui, ele falou uma coisa. Nesse segundo momento que ele estava falando com você, ele está mantendo o que ele disse. Eu vou te falar do meu trabalho. Em regra, no processo criminal, Isabelle, você responde no processo criminal e você é condenada ou absolvida no primeiro momento. Você não volta a ter contato com o magistrado para ter uma segunda audiência, como acontece no júri. A gente fala que é um procedimento bifásico. Primeiro a pessoa fala, no segundo momento ela fala novamente. Quando eu atuo no processo do tribunal do júri, eu não sou desse processo, eu não atuo nesse processo na primeira fase. Eu já venho nesse processo no último momento, que é agora para encontrar com Vossa Excelência no plenário. E quando eu atuo novamente, quando eu atuo na primeira fase, eu falo com o réu, olha só, não preste depoimento. E por que isso? Porque ele vai ter que repetir tudo, mais uma vez. E para mim, que é interessante ouvir o que o réu tem que falar.
quem vai de fato julgar o reino são nossas excelências. Ele falou, a doutora promotora disse aqui, olha só, ele falou na primeira fase, ele não tem mais ou menos o que ele falou na segunda. Ele não está mentindo, ele não inventou. Assim como ele não inventou e tentou cometer suicídio, assim como ele não inventou que foi lá diante dela, pegou a faca. Tu viu as facas que foram mostradas ali? Tu imagina aquela faca. Tu imagina o tamanho daquela faca. Não é razoável, excelências, eu imaginar que aquela faca vai proporcionar corte em uma pessoa. Ela vai entrar no hospital, ela vai sair do hospital e ela vai para casa dormir. Perceba isso. Você viu o tamanho da faca? Imagina isso aqui em alguém. Eu fazendo isso aqui em alguém. O tamanho daquela faca. Imagina o estrago que é. Eu pegar aquela faca, daquele tamanho que tu viu, no corpo de alguém, e ó. E a única coisa que ela tem, percebam que a única coisa que ela tem, aquelas formas assustam, não assustam? É aquilo ali. Angelina, você está dizendo que não é nada demais? Não, não estou dizendo que não é nada demais. Eu estou dizendo que ela foi muitas vezes esfaqueada, como foi dito aqui, e o que ela teve foi aquilo ali que mostrou para vossas excelências. Que o que aconteceu com ela foi aquilo ali. Ela saiu, ela foi ao hospital. O Júnior esteve aqui. De toda essa história, o Júnior foi uma das pessoas que melhor explicou todo o contexto. O Júnior disse, olha, eu sou amigo dela e sou amigo dele. E o Júnior diz o seguinte, olha só, ela sai do hospital, ela vai para a minha casa, e só quando ela acorda às 10 da manhã, ela vai para a delegacia registrar ocorrência. Alguém tentou me matar, porque eu sou mulher, alguém tentou me matar por um motivo torpe, alguém meteu um monte de facada em mim, e eu vou para a minha casa dormir. Aqui para você, ó. Eu te mato, irmão, te pego na esquina, te arrebento, Leila, vou para a delegacia de imediato, meu sangue está fervendo, eu vou dormir. Tempo depois eu mando mensagem para a amante e digo o seguinte, olha só, tudo que aconteceu foi culpa sua. Em momento nenhum eu digo, ele tentou me matar. Observe isso, Leila, ela não disse em momento nenhum que ele tentou matá-la. Ela sequer correu risco de morte. Ah não, mas isso aí é diferente, já passei por você várias vezes. O que importa aqui, Leila, é o seguinte, qual era o meu objetivo? O que eu queria? Quem foi que disse para você que ele tentou matá-la? Ela falou não, ele falou não. Se ninguém disse, de onde é que eu tirei essa tentativa de homicídio? Mas foi sim, porque foi um feminicídio. Se passou um tempo, depois desse tempo, um mês, ele vai lá, ele briga. Não foi mais contra a traição. No depoimento dela, que ela deixou de sair policial, no dia dos fatos, ela diz o seguinte, que estava separada e ele começou a voltar uma semana. Aconteceu a traição? Uma semana. Leila, eu falei para você aqui que meu marido é o cara mais lindo da terra. E eu tenho uma memória, Leila, meu Deus, que desgraça na terra. Lembro de tudo, Leila. E dizem mais, que nós mulheres, nós lembramos e ficamos remoendo. E dizem, Leila, que quando nós brigamos, nós estamos brigando pelo que está acontecendo aqui e pelo que aconteceu há 15, 20, 30, um mês atrás. É nosso. O fato da traição se deu há uma semana. Eu trouxe para você inúmeras mensagens que ela entra em contato com o Monique, ela entra em contato com a própria mãe dela, entra em contato com o Monique, porque o nome dela é Monique. E diz o seguinte, olha só, você viu o que você fez?
mostra que ela ia viajar. Dia 20 ali, aquela passagem aérea, o fato foi um pouco antes, 2 dias antes, um dia antes, e essa passagem aérea mostra que ela ia viajar e não deu tempo de viajar, e ela pegou um voo, o Júnior fala que a levou lá na Novo Rio. Geralmente, São Paulo, a ponte Rio, a ponte aérea, é muito rápido, muito rápido. E aquela passagem ali foi usada para provar que ela, na verdade, ela estava indo embora. Ela estava indo embora porque ela não aguentava. Permite, Deus. A pessoa trabalha no Rio de Janeiro. O fato se deu 6 horas da tarde, ela sai do trabalho, vai beber no centro da cidade e há 2 dias depois, um dia depois, ela tem uma passagem aérea. Eu quero muito ir embora. Eu vou comprar uma passagem aérea. A passagem aérea é muito cara, comprando com muito pouco tempo de antecedência. E essa passagem aérea é programada. Eu quero muito ir embora. Eu estou correndo risco, o cara vai me matar, o cara é o diabo na terra. Eu quero ir embora, mas eu vou programar uma passagem aérea. Eu tenho, inclusive, um trabalho fixo, um trabalho que eu simplesmente não posso virar hoje e dizer assim, olha só, estou indo embora amanhã. Quando ela quis ir embora de imediato, ela foi no Rio e imediatamente pegou um ônibus e foi embora. Você observou que aquela passagem aérea que juntou foi a defesa? Você observou que junto àquela passagem aérea havia o carimbo de um advogado? Uma assinatura? Aquela passagem aérea, na verdade, não tem nada a ver com tentativa de fogo, pelo contrário, nada a ver. Mas o simples fato que nem se tem, isso foi juntado pela defesa. Quem sabe a razão dela estar ali sou eu. Não se foi perguntado se ela comprou, porque comprou, quando comprou. Mas traz-se a informação de que ela estava tão desesperada para ir embora, ela estava tão assim, ela estava tão assada que ela comprou a passagem. E fatos mínimos que não tem necessidade nenhuma de você apreciar, se torna e corrobora o que me interessa. É só isso que eu quero hoje. Eu quero que você julgue exatamente os fatos da forma que eles são. Não porque eu acho, não porque eu penso, não porque ele tinha a vontade de matá-la. A vontade de quem? De quem vem aqui perante Vossa Excelência e diz que fulaninho tem vontade, ou de fulaninho que senta aqui perante Vossa Excelência e diz, olha só, eu fiz isso e a intenção era aquela outra. É para isso que eu estou aqui hoje. É isso que Vossa Excelência vai julgar. Apenas isso. E esse júri, lembra lá da minha tristeza que eu falei no início? De como eu fico nervosa? É algo muito básico. E aí, eu não estou no local, eu não estava no local. Mas eu começo a imaginar, eu faço ilações de uma forma, não, porque ele estava na cozinha, ele foi na cozinha, ele veio para a porta, ele pegou a faca, não, era a mesma faca que ele estava, porque se fosse a mesma faca, ele não teria soltado a faca, e ele dava com a mesma faca. Tu viu o tamanho da faca? É razoável que aquela moça tome tanto de facadas que ela disse que tomou. É razoável que aquele tanto de facada ela tivesse daquela forma de sede policial, que ela saísse do hospital e fosse dormir. É razoável. O que tu vai julgar, o que eu preciso que tu julgue é isso. Eu preciso que você me diga se é normal esse comportamento. Não, ele quer me matar, ele tentou me matar. E ainda assim, tudo que tem no processo. Não, porque o perito não pode abrir um corpo para dizer o tanto de perfurações que ele teve, ou a intensidade, ou isso. Não precisa, Dani. Porque se é tão grave assim, se as perfurações são tão graves assim, essa perfuração, por óbvio,
questão de lógica. Não venderiam. O máximo que está ali, que o perito descreve, eu trouxe aqui uma régua. Excelência, eu vou fazer uso de uma régua. Essa régua está nos autos. 45, isso aqui são 30 centímetros. 30 centímetros. O perito descreve 15 milímetros. O máximo que ele descreve é 45 milímetros. Isso aqui é 30 centímetros. Você viu a faca ali? O perito descreve ferimentos de 15 milímetros. O que daria aqui? Nem isso aqui tudo. Essas são as cicatrizações. Não, porque as perfurações nós não temos como saber a profundidade. Temos sim. Claro que tem. Olha, se eu perfurei e a minha intenção é perfurar aqui, não precisa ir muito longe. Meu coração está aqui, ó. Entende? Se eu perfurei aqui, a intenção é aqui, a faca vai entrar aqui. Se é tão profundo assim, vai alcançar meus órgãos vitais. Pela quantidade, entende? Você não precisa ser médico, você não precisa ter sereno, você não precisa ter perito, você não precisa abrir ferimentos para isso. É algo extremamente básico. Em relação a essa questão, ele abriu ou não abriu a porta? Ele fez ou não fez? Cristiane vem aqui e ela narra o seguinte. Andrei, você pode vir aqui, por favor? Ela narra que teve a perseguição. E aí, excelência, não precisei ir muito longe. O depoimento da Cristiane, ela teve uma aqui, vamos descartar o depoimento da Cristiane. Cristiane falou, o depoimento da Cristiane, que ela teve aqui anteriormente, ela falou a mesma coisa. Só que o grau de instrução dela não permite que ela seja clara. O grau de instrução de uma pessoa, às vezes, atrapalha a visualização e exteriorização através da fala do que ela viu. Em razão disso, eu até falo, olha, isso aqui é a mesma foto. Doutor, não, são locais diferentes. Não, é só, doutor, só para entender que aquilo ali é o mesmo local, um ângulo distinto. E ela fala o seguinte, olha só, eu não tenho como ver que a porta é de madeira. Eu não tenho como saber se de fato ela fez, foi quem abriu. Mas quem saiu primeiro, quem saiu na porta primeiro, foi ele. Vamos ver, Gustavo? Por favor. Vem aqui. A primeira pessoa que você vê, e você presume que sou eu que abri a porta, porque a primeira vez que você está em ver, a cena sou eu. Você está me vendo no primeiro momento. Você está vendo ele atrás. Por isso que ela disse, olha só, eu não preciso saber quem abriu a porta lá, porque eu concluo que se foi fulano que saiu primeiro, foi fulano que abriu a porta. Tá bom, obrigada. Isso é básico. Você não precisa, dona Cristiane, eu não estou entendendo, porque como é que a senhora consegue enxergar? Porque se você já morou numa vila, num beco? Você já morou? Meu irmão, conhece Rio das Pedras? É casa, em cima de casa. Tu nem respira. Dependendo da posição, se tu tiver que passar essa cadeira, tu não consegue passar. É beco. Nós estamos falando da zona norte do Rio de Janeiro. Isso aqui é beco. Se eu tiver que passar essa cadeira de determinada forma, eu tenho que passar ela assim, em cima, dobrada. Tu entende? Ah, não, porque tem muro aqui, só não consigo. Ela não precisava saber. O óbvio, às vezes, ele não precisa ser explicado. Se a pessoa diz que eu saí na frente, eu destranquei a porta, porque eu saí na frente.
presumir que fui eu, porque eu cheguei na frente. É básico isso. Mas isso não é para te contar a história. Isso não é para dizer para você, olha só, eu sou boazinha, eu fiz ou não fiz. Não, isso eu estou apenas te mostrando como aconteceu os fatos. A quantidade de sangue foi mostrada para você, foi mostrada nas imagens. O sangue saiu daqui, ela saiu daqui da cama, ela foi para a cozinha, aqui ela escorregou, ela veio para cá. Você viu a quantidade de sangue? Ele deu um único golpe. Um único. Tu viu a quantidade de sangue que ficou onde ele estava? Tu não precisa ser perito, tu não precisa ter nenhum tipo. De instrução especial para perceber isso. Não precisa acompanhar a série americana. Não, tu não precisa. Tu olhando ali, tu percebe. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer o seguinte, que o que ele fez foi uma lesão corporal. Mas ele não acredita no que tu está me dizendo. Se tu não acredita no que eu estou te dizendo, vá pelo que a vítima fala. Ela não falou aqui para você que ele tentou matá-la. Em momento nenhum, nesse processo, ela diz, ele quis me matar. Ele tentou me matar. Na primeira fala, enquanto ela falava para a promotoria, chegou um momento que ela falou assim, olha só, ele parou. Ele arregalou os olhos e ele parou. E se você entende com a promotoria, que você entende se ele tentou de fato matá-la, naquele momento, sim, ele desistiu. Se a minha intenção é matar uma pessoa, deixa eu te explicar uma coisa. Duas pessoas numa casa, 1h da manhã. O que impediu ele de consumir, o crime? O que houve ali entre ambos que o impediu de consumar o crime? Ela saiu correndo. Por que ele não saiu atrás dela? Ela destrancou a porta. Por que ela não derrubou ela da escada? Lembra lá de Nazaré, a novela? Se o fim, se a intenção era a morte, por que ele não o fez? Se tu entender, Leila, como MP, se tu entender que houve sim uma tentativa de homicídio, você vai ter que me dizer o seguinte, ele parou. Porque ela fala isso. Porque Júnior vem aqui e diz para você assim, olha só, não é possível que ele tenha feito isso. Ela narrou para mim que ele parecia fora de si. O Júnior falou isso. Que não era ele. Ele dá, ele volta, e assim ele volta, assim, o que ele fez? Ele para. Isabel, se você acreditou, tudo que a vítima falou aqui, aquilo ali que ela falou é lesão corporal. Leia, se o que o MP está dizendo para você é verdade, é uma tentativa de homicídio, ele parou. Irmão, não importa. Fato é que foi provado para você hoje que o que aconteceu naquele dia aconteceu em razão de uma traição. A própria vítima vem aqui e fala para você. Ela disse em mensagem para Monique. Ela fala isso, olha só, na verdade, você conseguiu o que você queria. Em momento nenhum ela narra, olha só, ele não queria me deixar embora, ele não queria aceitar o término do relacionamento. Ela fala, você destruiu uma família. O que aconteceu lá é culpa sua. Ela não acredita sequer o fato ao réu.
Ela deixa isso claro nas mensagens dela. E aí muito foi falado aqui, muito foi dito, mas não tenha dúvida que o fator primordial é traição. Quanto vale uma traição, Gisele? Quanto que tu está disposta a fazer ou a perdoar em razão de uma traição? O fato que Vossas Excelências presenciaram, o fato que Vossas Excelências estão julgando hoje, aconteceu única e exclusivamente em razão de uma traição. E Isabel, tu não precisa ser mulher. Mauro, não precisa ser mulher para sofrer uma traição. É de um amigo, é de um colega. E a em regra, normalmente, pessoas que convivem conosco. O padeiro que apenas me vende pão diariamente, ele não vai me trair. O motorista de Uber que me transporta para lá e para cá, ele não vai me trair. A traição de alguém próximo. Como é que tu recebe uma traição? 100 mil reais. É o dinheiro que eu tenho para abrir uma sociedade hoje. Estou contigo, Gustavo. É o único dinheiro da tua vida. Nós vamos montar um negócio. O dinheiro que você reuniu. Eu vou trair você. Eu vou levar esse dinheiro comigo. A minha vida vai ser melhor. Não. Se tu me matar, tu não vai me matar por conta dos 100 mil reais, não. Porque talvez a minha vida não tenha valor nenhum para você. Ou talvez minha vida tenha muito valor, tanto quanto que você não pode calcular. Mas tu vai me matar por conta do sacrifício que tu teve juntar os 100 reais. Tu vai me matar por conta do que significa aqueles 100 mil reais na tua vida. Não sou eu. É o que te causa a traição. Uma semana depois, houve uma briga. Em razão dessa briga, em razão dessa traição, houve o que aconteceu ali. Em fevereiro, sou baiana, não sei se tu percebeu o sotaque. Em fevereiro eu estive na Bahia, estive em Salvador. E lembrei da mãe do Jean, a Carolina que esteve, ela chorando no meu escritório e falando comigo, doutor, ele ia para a Bahia trabalhar lá. O cara tinha uma vida inteira. O cara estava programando ir embora. O cara seria coordenador do laboratório que ele trabalha na Bahia. Ela iria junto. Era um relacionamento sólido o suficiente para ir junto com ele para a Bahia. Foi dito aqui em algum momento que eles estavam fazendo planos para irem embora para a Bahia juntos. Se não há essa informação, e se há a informação de que ele iria para a Bahia como coordenador da empresa dele, conforme o Júlio disse, o que te faz levar a crer que ele tentaria matar uma pessoa simplesmente pelo fato dela querer ir embora para São Paulo, se ele mesmo não ficaria mais no Rio? Qual é a lógica disso? Qual é a razoabilidade disso? Eu quero dizer você. Quem vai julgar hoje é Vossa Excelência. E Vossa Excelência, repito, não está aqui para julgar, para acabar com situações de feminicídio. Eu te contei lá a história de Hollywood. Eu te contei lá aquilo que foi o maior espetáculo dos últimos dias na televisão. Acontece com o pobre, acontece com o rico, acontece com aqueles que são muito ricos. É da nossa natureza. E ele, por sorte, ele gravou inúmeras situações, ele comprovou que não havia violência doméstica por parte dele, como se estava dizendo. Não houve nenhum tipo de
situação anterior que justificasse aquilo ali. No dia que vinha, eu tinha contato dela. E ela não veio porque ela ficou com medo. Angelina, não quero reviver mais isso. Só eu sei o sofrimento que eu vivi. Só eu sei como eu fui perseguida por conta disso. Eu estou vivendo uma nova história. E a doutora fala assim, olha só, ali no calor do momento, se foi no calor do momento, ele não quis matá-la para que ela não fosse para São Paulo. Se foi no calor do momento, o calor do momento é aqui e agora. E ninguém decide aqui e agora que está indo para São Paulo, não pega as suas coisas e vai embora. Se é no calor do momento que eu vou dar uma facada em alguém, é aqui e agora. Se eu estou numa discussão com você e eu te dou uma facada, não é porque você manifestou nesse exato momento que vai a São Paulo. Olha só, eu vou embora. Não, eu quero ir embora, não vou aceitar mais você. Beleza, eu fico com gesto de efetivamente ir embora. De vez em sempre, eu falo com o meu marido, não te aguento mais. Falei contigo há pouco que eu tenho devoção pelo macho. Falei contigo há pouco que o cara é mais o cara mais lindo da terra. Eu falo de vez em sempre, não te aguento mais. Não aguento mais. Dia a dia, Leila. É dia a dia que nós falamos dessas coisas. Havia alguma informação aqui, Leila, de que não só falei que ele não queria mais, não quero mais, estou indo embora para São Paulo agora, vou amanhã, vou daqui a pouco, vou. Ela estava na casa dele ainda. Ele saiu de casa e foi morar na casa da avó. Essa é a pessoa que teria atentado contra a vida da vítima. Eu preciso que você compreenda, Leila. Eu preciso que você tenha certeza que eu não estou dizendo para você que não ouve. Eu estou dizendo para você que ouve. Eu estou dizendo para você que ela não tentou se matar. Desculpa, que ela não correu risco de morte. Eu estou dizendo mais ainda. Eu estou dizendo para você que ele não quis matá-la. Eu estou dizendo para você, e repito, algo mal contado você será marca sempre numa história mal contada. E quem geralmente conta histórias mal contadas, em que nós figuramos como maus, são pessoas que outrora nos abraçavam, estavam conosco, nos apoiavam. São pessoas que outrora sentavam ao nosso lado. São pessoas, Leila, que, em regra, estão conosco em todos os momentos da nossa vida. Quem conta uma história mal, geralmente, anda abraçado conosco. Quem vai contar uma história mal contada da tua vida é quem anda contigo. Sempre é assim. E foi dito assim, não, porque foi, eu não gosto de fofoca, eu isso, eu aquilo, outro. Não, porque fofoca. E, cara, eu só acho que eu sou fofoqueira. Sério, eu não senti, eu falei, cara, eu sou fofoqueira. Eu amava ilusão. Amava ilusão. Eu parei, Delzi, de andar de ilusão, porque eu gosto, além de ilusão, eu gosto de anel. Eu estou com pouco hoje. Eu gosto muito de anel, eu uso muito, eu amo anel. E um determinado dia, eu falei, cara, eu vou ser assaltada hoje. Esse busão vai ser assaltado hoje. Aí parei de andar de busão com andar de trem. E sabe por quê? Eu acho que eu sou fofoqueira, porque quando eu estou no busão, meu irmão, aí começa aquela história, igual elevador. Aí tu tá no primeiro andar, tu tá no busão, tu pegou o busão, aí tu começa a ouvir historinha,
História interessante. Algumas pessoas conversando, elas conversam. Não chegam ao final da história e ninguém desce. Você fala, meu Deus. O que será que aconteceu? Mas a intenção hoje não é cometer fofoca. A intenção hoje é pegar informações que são públicas, que não desmerecem ninguém, e trazer para vossas excelências. Porque se ali não tivesse, assim como ela disse perante vossas excelências, que deixou de fazer isso ou aquilo outro, se ali não tivesse essas informações, e você observe que as fotos que ali estavam, o perfil dela é público, você viu ali. Eu fiz questão de perguntar para ela. Eu não criei uma conta fake que foi adicionada ali, não. Eu que nem gosto do Instagram. Se você for no meu Instagram, você vai ver que eu não tenho nem curto. Eu trouxe aquelas informações ali justamente por conta daquilo que tentaram levar uma vitimização da vítima, a revitimização, não. Eu trouxe aquilo ali para que as informações que estão aqui no processo não sejam maiores nem menores, sejam o que de fato aconteceu. Logo em seguida do que aconteceu, ela posta uma foto. É uma coisa interessante, ela está na praia, ela põe as mãos assim, para o corpo levantar, é uma coisa simplesmente que eu não consigo fazer. A pessoa sofreu tantos golpes de faca, tão intenso, atingiram tanto, que a vida dela continuou. Não, mas que talvez não, ela era atleta e tal, ela consegue carregar 91 quilos. A partir daí, volto a te dizer, tu não precisa ter CRM, tu não precisa ser querido, tu não precisa ser legista, tu não precisa ter nenhum tipo de conhecimento técnico para uma pessoa saber que uma pessoa que levou a quantidade de facadas que ela disse que levou, a gravidade dessas facadas, não poderia estar fazendo minimamente 10% do que ela está. Porque era uma recomendação médica de crossfit. Eu não queria fazer crossfit, meu irmão. Eu fiz a terapeuta, só que me chamou de santa, porque santa eu não sou. Você é doido, meu Deus? Vai fazer aquilo? Vai te arrebentar. Aquilo vai causar lesão. Você não está preparada. Aquilo é para atleta. Aquilo. Não, estou falando por quem? Eu poderia trazer, não trouxe, as conversas do Jean com ela. Então ela fala, não vamos terminar não. Então ela falou aqui, não, eu tentei, não vamos terminar não. Como que o cara tem uma sensação de posse tão grande na mulher, trai a mulher? Várias vezes, como foi falado aqui, então vamos matar a mulher, não, se você não for menos. Que posse é essa? Eu não quero você, mas eu quero 10 outros. Eu quero você, mas eu quero 15 outros. Não há razoabilidade nisso, não tem como haver. Lembra da Eliane que vem aqui, a policial civil? Eu fico revoltada, eu fico com ódio quando os agentes da lei eles se prestam a esse papel. Qual a necessidade dela? Isabela, ela veio aqui, ela disse o seguinte: ele confessou para mim, o cara estava no hospital público, com um corte na garganta, o cara não falava, ele perdeu muito sangue, ele quase efetivamente morreu. Eu chamei 2 médicos que atenderam ele e a ela para estarem aqui hoje. Infelizmente, por erro do cartório, não meu, eles não foram convocados. E aí eu falei com o Jean assim, eu falei, não sei se você percebeu que eu fui para lá e para cá, eu falei assim, Jean, olha só, eu não vou fazer esse jogo, não quero fazer esse jogo. Eu não quero fazer esse jogo. Eu perguntei, doutor Adriano, como é que está a sua falta para marcar? Se remarca hoje, como é que vai ser a sua falta? Olha, vai marcar para ano que vem, possivelmente. Eu fui lá e falei, Jean, ano que vem. Doutor, eu não quero minha liberdade, eu quero minha liberdade. Mais importante do que isso é pedir perdão a ela. E os 2
dois médicos viriam aqui para falar com você que um e como o outro se encontravam naquele dia. Os dois médicos iriam vir aqui para falar em relação à profundidade disso. Já que o perito não abriu o corte para mim. E ele abriu mão disso. Eu quero uma resposta, doutor. Eu sei o que eu fiz. Eu não estou te pedindo para absolver. Eu estou te pedindo para eu ter uma resposta. Eu quero uma resposta. Em razão disso, e só em razão disso, eu estou aqui perante Vossa Excelência. Eu fui lá fora e falei, Carla, olha só. A minha opinião enquanto profissional, Carla, olha só, eu não vou fazer esse júri, não. Mas eu ganho. E ganho muito bem para estar aqui. Quem decide é você, porque quem tem sentimento é você. Quem está preso é ele. Quem visita é você. Não, doutora. Eu não me importo. Como assim, Jean, você não se importa? Eu quero uma resposta, doutor. Quem vai dar uma resposta para Jean hoje é Vossas Excelências. Júnior, eu perguntei para o Júnior, o que foi dito? O que foi falado? O Júnior teve contato com ela o tempo todo. O Júnior foi a pessoa que pegou ela, levou para a casa dele, levou para a delegacia. O Júnior não disse que ela falou, o Júnior não disse que ele presumiu, o Júnior não disse que havia uma tentativa de homicídio. Sequer eu perguntei, qual foi o motivo, Júnior? Por que isso aconteceu? O Júnior não falou. O que a denúncia fala, nenhum dos entes aqui falaram. Houve uma discussão, ele para. E aí vem a Eliane, e a Eliane, eu pergunto, ainda que, com raiva, pelo papel que ela se presta, de dizer que foi lá no hospital, falou com ele, que ele falou com ela, e que ela estaria com ela, duas testemunhas, Gustavo, assinaram como se ele tivesse falado e ela tivesse ouvido. Isso só vai ter noção disso, que um dia um dos teus necessitarem do judiciário, necessitarem da delegacia de polícia. Aí tu vai ter noção disso. E eu perguntei para ela assim, ô Eliane, beleza, o que ele te falou então? Perdi a cabeça. Insisti. Perdi a cabeça. Ele não falou que iria matá-la. Ele não falou que iria matá-la porque ela era mulher. Ele não falou que iria matá-la porque ela queria me deixar. Perdi a cabeça. Ninguém nesse processo. Hoje aqui, por quê? Porque nós estamos aqui hoje. A realidade do feminicídio, ela existe. Homem mata a mulher. A realidade de que mulher foge às situações existe. Não estou dizendo que é o caso dos autos. Estou te dizendo que ela acrescentou um pouco. Mas nada que vai tirar o foco e a visão principal. Aconteceu uma facada, que aí você vai dizer quantas foram. E essas facadas, elas não levaram à morte. Ele não quis a morte. Tu viu que teria sido a faca ali. E tu viu apenas a forma que ela estava. É quase que um espalharapo aquilo. Agarra o espalharapo, está pronta. Saiu da emergência. Uma única facada, única, em que ele se deu. Ele quase conseguiu morrer, cometer suicídio. Uma, ele pegou ela, segundo ela, deu 30 e pouco. A doutora falou, não, contei aqui 20 e poucas, 12 e poucas. Doutora, isso não tem opção, 10 minutos, tá? Obrigada, ciência. Imagina, naquele tamanho de faca, tu viu a faca? Em alguém. Uma única, foi capaz de quase levá-lo à morte. Ele saiu do PAN, que não tinha estrutura para atendê-lo, e ele foi para uma unidade hospitalar com mais recurso. Uma única
quantidade de sangue que restou no chão. 300.000 nela, eu vi o gotejamento no chão. Excelências, feminicídio existe. Não estou dizendo que não existe. Recentemente, um garoto de 17 anos, enquanto o pai esperava por ela, ele se aproxima dela e dá 2 tiros, 3 tiros nela e a mata. Existe, temos que combatê-lo, mas não é qualquer coisa que acontece entre um homem e uma mulher que podemos tipificar como feminicídio. E eu choro, Leila. Eu estou aqui, eu estou defendendo, eu defendo, mas eu choro. Eu sempre choro quando há um homicídio, e principalmente aqueles que aparecem, são televisionados, e o cara sai do carro e a filha está morta. O boy tem 17 anos, meu irmão. O que vai dar para aquele garoto? Eu matava ele. Eu matava ele. Minha filha, matava ele. Eu tenho 35 anos. Dia 20 de junho faço 36 anos. Eu nunca, jamais cogitei pensar em ser mãe. Por que, Leila? Porque eu não tenho capacidade de estar no lugar de Carla, mãe de um réu, tampouco no lugar da mãe da vítima. Eu não sou capaz de ser mãe de Juliana, vítima de um crime, e não sou capaz de ser mãe de Jean, réu, no processo penal. Mas, Avelina, quando é que você vai ter filho, meu irmão? Depende de mim nunca. Quando é que vai casar? E agora que casou? Eu não sou capaz de ocupar nenhuma dessas posições. Eu sofro. Vamos ver. Mas repito para você, repito para cada um de vossas excelências, nem todo tipo de agressão, nem todo tipo de lesão, nem todo tipo de briga é em razão de feminicídio entre homem e mulher. E espero sinceramente ter conseguido hoje trazer para vossas excelências, não sei se volto, e peço perdão desde já. Eu falo, excelência. A doutora Júlia fala, eu falo. Eu gosto de falar. E olha que no início eu falei com o Gil que eu vim triste, não queria fazer Júlia, não tinha muita noção. Eu falo. Não dá uma hora e meia para mim não, porque eu vou falar uma hora e meia. Nem toda briga envolvendo um homem e uma mulher é em razão do fato da mulher ser mulher, é em razão do fato da mulher, daquele gênero mulher. Eu provei para você hoje que houve uma briga, que houve uma situação de traição e que durante uma noite, em razão de uma discussão por traição, Jean pegou uma faca e esfaqueou. E vou encerrar, Gisele. Vou encerrar e preciso que você pense o seguinte. Foi dito assim, olha só, ele foi à cozinha, ele pegou uma faca, ele permaneceu com a faca e posteriormente ele jogou a faca. Leila, se ela permaneceu com ele, se ela confiou a Isabelle em estar com ele, no mesmo ambiente em que ele estava com uma faca, muito possivelmente não haveria risco de morte. Porque, meu irmão, se eu estou no pau com meu marido, se eu estou numa situação que eu estou quebrando aqui, ele quebra de lá, ele me pega uma faca, meu irmão, não fica esperando, porque se eu tiver um facão, eu vou pegar. E vou dar na cara dele, vou dar no corpo dele, vou dar no pescoço dele, dou na cara, eu mato ele. Não havia nenhuma intenção de homicídio naquele momento.
Agradeço, Excelências, e espero que ao votar, que Vossas Excelências não condenem por uma tentativa de homicídio. E quando for perguntado para Vossas Excelências se o motivo foi torpe em razão de não aceitar o terno, Vossa Excelência não aceite, porque ele saiu de casa, ele mudou de casa. Que ao votar e for perguntado se ele atentou contra a vida dela pelo simples fato dela ser mulher, Vossas Excelências dizem que não. Porque foi um momento, houve um descontrole emocional, todos unânimes em falar isso. Que Vossas Excelências julguem com a consciência, que Vossas Excelências condenem, que Vossas Excelências votem de acordo com o que Vossas Excelências entenderem. Mas façam justiça individual. Se existe feminicídio, também existe excesso de mulher. Se existe feminicídio, também existe brigas entre marido e mulher, que não é em razão de uma violência de gênero. Agradeço imensamente a Vossas Excelências, agradeço imensamente a gentileza. Peço perdão pelo estender da hora, mas, Excelências, lembrem-se sempre, e vou encerrar a aula contigo. Amanhã tua vida segue. A de Jean depende exclusivamente da tua decisão. A régua que mede a justiça a ser aplicada hoje é a sua. Obrigada.